Se você está completamente desanimado de trabalhar, não quer nem acordar, não quer nem sair de casa, não suporta nem ouvir a voz do patrão, talvez você esteja com burnout. Senhoras e senhores, eu sou o advogado Maicon Carvalho e nós vamos tratar agora sobre esse tema, burnout, que a partir do início desse ano começou a ser tratado como doença do trabalho. A doença do trabalho é aquela que vai lhe dar o benefício do INSS acrescido, que vai lhe dar direito também ao recolhimento de FGTS durante todo o período de afastamento, mais a estabilidade de um ano quando você regressar ao trabalho. Então preste atenção que é muito importante conseguir fazer a distinção entre o estresse normal da vida cotidiana e o burnout. O burnout ele tem que ser ligado à empresa. Esse termo ele foi cunhado na década de 70, mais ou menos, e significa queimar-se. Por isso que essa depressão, essa tristeza, ela vem de dentro, é um nó que vem de dentro, é uma angústia que vem de dentro. E normalmente isso costuma acontecer pelas metas extraordinárias, que acontecem muito com os bancários, acontecem muito com os motoristas. Tem que chegar com a carga lá no destino em tal data. Mas como chegar? Caminhãozão grande, carretona grande. Como é que vai botar 160 numa carreta? Não tem condições. Tem que chegar lá no destino? Sim, mas a pessoa não vai comer, não vai beber, não vai tomar banho, não vai dormir. Esse estresse excessivo acaba provocando essa doença ocupacional, essa doença do trabalho. O burnout, em sua larga medida, tem basicamente 3 níveis. Tem o primeiro nível, que é o de hiperfoco. Você fica super focado, tudo começa a dar certo, você sabe fazer tudo. Trabalha 12, 15, 18 horas e parece que tudo se resolve. Claro, você está trabalhando por 2 ou 3 pessoas, é claro que você vai ter mais resultado do que antes. Só que aí, a partir desse primeiro momento, surge o segundo. E o segundo é de irritabilidade. A pessoa fica agressiva, fica violenta, dá uma ordem a alguém, se alguém demora um pouquinho nada a entender, já fica agressivo, você é burro, você é demente, ninguém faz nada, tudo sou eu. Você fica muito ansioso, começa a ter palpitação, não consegue dormir direito, pensa manhã, tarde e noite, até dormir, não está pensando no trabalho. Esse é o segundo momento e tem que ser acendido uma luz extremamente intensa, vermelha, amarela, colorida, o que você quiser, porque a partir desse momento você está prestes a entrar realmente no burnout. E se você cair dentro desse buraco, vai ser difícil de sair. Essa última fase seria a do esgotamento. A cabeça não funciona mais para nada. Você fica extremamente cansado. Você não tem mais vontade de nada. Não quer nem sair de casa. Se possível, você arranjava um buraco dentro de casa e se escondia para não ouvir nem telefone. Nesse momento, existem diversas válvulas de escape. Normalmente, uma das principais costuma ser o álcool. Você quer beber todo dia, já acorda querendo beber. Simplesmente tudo perde a importância. Parece que a única coisa que passa a ter importância nessa última fase é a da válvula de escape. É de beber e de dormir. Quem tem esse problema raramente consegue aceitar que tem esse problema. E o problema é que quanto mais a chefia tenta chamar a atenção do trabalhador, como não existe treinamento nas chefias para conseguir identificar esse problema, acaba agravando ainda mais a problemática. Porque ao invés de as chefias analisarem do ponto de vista psicológico, a chefia só consegue analisar do ponto de vista da produtividade. Mas se ela está nesse nível lá embaixo, se está no pior nível que existe, a produtividade caiu drasticamente. E aí nessa situação, no último nível, qual será o direito que terá a pessoa que já está com burnout? A primeira grande problemática do burnout é você conseguir um laudo para conseguir demonstrar que realmente você está com o burnout e não com um estresse qualquer. O psicólogo, o psiquiatra, muitas vezes não tem condições de saber de onde realmente veio esse problema. Foi um parente que você perdeu, foi um relacionamento que você perdeu, foi uma promoção que você não teve e você estava esperando muito, foi uma viagem que você pagou e não foi. Qual foi o problema? O psicólogo, o psiquiatra, ele vai conversando com a pessoa e vai tentando descobrir qual foi o estopim, qual foi o fato gerador daquela problemática. No planeta não existe nenhum exame de imagem, uma radiografia, uma tomografia, não existe nada que consiga detectar de forma clara qual foi o problema que desencadeou esse efeito psicológico. Então, como existe essa dificuldade muito grande na medicina, muitas vezes o médico ele não consegue diagnosticar se aquilo realmente é um estresse normal ou ele é um burnout. Por isso que é muito importante existir a guarda de toda a documentação que levou você até aquele estágio. Você primeiro se afastou porque você pegou uma gripe mais pesada que você nunca pegou. Você depois se afastou porque
você teve uma infecção que você nunca tinha, a sua imunidade ela vai baixando. Então, conforme você vai tendo diversos atestados, você consegue estruturar a evolução desse problema psicológico. E isso ajuda o médico a conseguir diagnosticar que você, de fato, teve um problema em razão do trabalho. Cargas horárias extremamente extenuantes, começou de 6 horas da manhã, só parou 10 horas da noite. Essas coisas vão ajudar o médico a conseguir identificar que realmente o seu problema não é um problema normal da psique humana. É um problema relacionado ao trabalho. Exigiram demais de você. Mas conseguindo um laudo que demonstre que realmente o caso é de burnout, o auxílio não vai ser um auxílio normal de doença. Vai ser um auxílio acidentário. Vai ser o B91. Analise direitinho se a carta de concessão do INSS é o B91. Porque é com base nele que você vai ter direito ao FGTS ser depositado durante todo o período que você estiver afastado da empresa, mais estabilidade de 1 ano quando você regressar à empresa, e a depender do que realmente aconteceu, você tem condições até de pedir indenização da empresa. A depender do posto que você está ocupando, talvez seja possível pedir uma alteração na sua função para que você não volte a ter aquele mesmo problema de antes. Nessas situações, certamente vai ficar muito parecido com a perseguição. Porque quando você está no primeiro estágio, você está decolando, então o patrão está adorando você. Quando você estagna no estágio mediano, o patrão já começa a cobrar mais metas. Ora, porque bati antes e não está batendo agora. Só que quando você está no último nível, você não consegue mais atingir as metas. Então o patrão começa a cobrar muito mais do que cobrava antes. E aí é normal que o trabalhador ache que está havendo uma perseguição, quando na realidade a perseguição ela já é decorrente do burnout. São 2 problemas, um seguido do outro. Observe que a perseguição ela é diferente do rigor excessivo. O patrão, se ele está contratando a sua hora de trabalho, ele tem o direito de exigir aquilo que foi combinado. Que você faça a venda, que você faça o serviço, que você faça a produção. Se você não está fazendo, ele pode fazer a cobrança. O que ele não pode é expor a pessoa a ridículo. O que ele não pode é tratar a pessoa com agressividade, com voz alta, com gritaria, com palavrões. Isso não pode. Com punições excessivas. Tudo no mundo, tome punição, tome advertência, tome suspensão. E com os outros, acontece isso? Se não acontece, aí sim será uma perseguição. Chegou a grande questão. Como guardar essas provas? Você precisa fazer a guarda de toda a documentação que demonstre a evolução dessa doença. Observe que ela é uma doença que não acontece de uma única vez. Não é como uma pedra que cai do pé e quebrou o seu pé. É uma doença que ela tem níveis de evolução. Então uma forma de demonstrar isso é, se no mês de janeiro minha produtividade era de 100 peças, por exemplo, no mês de março a produtividade caiu para 50, no mês de junho caiu para 10, por que houve essa queda? Por que que ao longo desse tempo existiram, por exemplo, 10, 15, 20 afastamentos com atestado médico se você trabalha na empresa há vários anos e você nunca tem apresentado nenhum atestado? Essas situações vão demonstrar que houve uma evolução da doença. Então você vai guardar os demonstrativos de produtividade, você vai demonstrar os demonstrativos, você vai guardar os demonstrativos de comissões, se você receber, você vai guardar os demonstrativos que provam a carga horária exagerada, cobranças exageradas de aumentar as metas. Toda vez que você bate a meta, eles aumentam a meta 10, 20, 30% e aí você não consegue atingir a meta e tome cobrança. Essa prova escalonada é necessária. Tudo que você for pegando de prova, escaneie com o celular, tire foto legível com o celular, vá mandando para a nuvem. Porque quando você precisar demonstrar isso aí, vai ser necessário ter todo esse escalonamento de provas. Segura aqui agora o pulo do gato. Na perna esquerda, ele tá parado! O dia é dividido em 3 pedaços, 3 partes. 24 horas dividido por 3 vai dar 8 horas em cada uma dessas partes. Se você dorme 8 horas em média, se você deveria trabalhar 8 horas em média, sobraria 8 horas para você viver a sua vida de verdade. Só que nessas 8 horas tem o deslocamento. Você tem que ir, tem que voltar, tem que deixar a criança em escola. Observe que dessas 8 horas, acaba sobrando para você de verdade algo em torno de 4 horas. No momento em que você deixa de trabalhar 8 e passa a trabalhar 12, 15 horas, então você já está entrando numa jornada que é da sua vida. Quando você para de viver a sua vida e fica exclusivamente no trabalho, isso já é o início de você desenvolver o burnout. Tenha cuidado com a carga horária. Por mais que você goste de trabalhar, tem que haver uma válvula de escape. Quando você é autônomo, é possível você identificar quando você está chegando no limite
E aí você vai fazer exercício. Muito provavelmente você jamais viu uma pessoa que estivesse correndo por mais de 3 minutos e estivesse chorando. Ela pode chorar antes, ela pode chorar depois, mas durante a corrida a pessoa não chora. O organismo ele é projetado para fazer com que a pessoa foque no equilíbrio. Isso quer dizer que quando você foca em uma determinada coisa, você esquece das tristezas ao redor. Então faça exercícios todos os dias. Reserva uma horinha, nem que seja andando, em passo lento, mas faça exercício. Assim você vai evitar o burnout. Gostou desse conteúdo? Dá um joinha. Acha que alguém está cansado demais? Manda para essa pessoa. Ela está estressada? Manda para essa pessoa. Talvez isso vá fazer com que ela não desenvolva esse problema. E lembre-se sempre, quem não luta pelos seus direitos, não merece os direitos que tem.